família Prozebem. Olá, você que está chegando neste canal pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma doutrinária virtual pelo Prozebem TV, onde nós conversaremos um pouco sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos dar início à nossa doutrinária com a prece inicial, que passa a ficarmos numa posição confortável, fechar nossos olhos, nos deixar envolver pelas energias do amor, pensarmos na figura amada de Jesus e na espiritualidade amiga, trabalhadores do Prozebem, que se aproximam de nós nesse momento para nos amparar nesta doutrinária, nesta conversa sobre o Evangelho de Jesus. Amado Mestre, querido amigo, nós te agradecemos por este momento maravilhoso de estarmos aqui na sua presença, buscando orientação, buscando esclarecimento, ampliando o nosso conhecimento para chegarmos a nos conhecer melhor e buscarmos o nosso proveito, a nossa felicidade. Ampara-nos, Senhor Jesus, neste momento, para que possamos proclamar a Tua palavra com amor e com muita luz. Que assim seja. Então vamos lá, vamos começar. O tema da nossa palestra de hoje é o perdão, mas o perdão que cura. E esse estudo de hoje está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 10, 11 e 12. É interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra nesses 3 capítulos a importância do perdão nas nossas vidas. No capítulo 10, ele fala sobre as bem-aventuranças, né? O bem-aventurados os que são misericordiosos. E principalmente sobre o perdão das ofensas na nossa vida, né? Como é importante, fala de quando Pedro questiona Jesus sobre quantas vezes precisamos perdoar o nosso próximo. E aí Jesus responde, né? Aquela resposta famosa, 70 vezes 7. No capítulo 11 do Evangelho, a gente também lê sobre o perdão. Amar o seu próximo como a si mesmo. Porque se nós não aprendermos a amar o nosso próximo, e se não aprendermos a amar a nós mesmos também, com certeza a gente não consegue exercitar esse perdão, colocar o perdão em prática, buscar o perdão e o entendimento, né, da importância do perdão, porque o amor é a base de tudo, mas o amor sublime, aquele amor que está acima de qualquer desavença, que está mais característico com a nossa importância, né, com Deus e Jesus. No capítulo 12, Amar os nossos inimigos, vai falar também sobre a importância do perdão, mas da superação, né, da raiva, da mágoa, do ressentimento em cima do perdão. O dar uma nova oportunidade para si e para o próximo. E também como apoio para a nossa palestra de hoje, eu vou trazer algumas mensagens do livro Sempre Melhor. É um livrinho de bolso de José Carlos de Luca, mas ele é muito interessante porque ele é um compilado de 5 livros de José Carlos de Luca que fala muito sobre a cura, a necessidade da cura, a importância da cura e como nós nos colocarmos à disposição da cura, né? Conforme Jesus queria
colocar, ensinar para todos aqueles que ele apresentou as suas curas. Então, é o livro Médico Jesus, o livro Cura e Libertação, o livro Alguém Me Tocou, o livro Minutos com Chico Xavier e o livro Socorro e Solução. São 5 livros que são excelentes leituras para quem gosta, para quem quer um conforto e para quem quer buscar um caminho para si também, né? Então, nessa questão, nós vamos começar lá lembrando do que está escrito no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Como vocês podem ver aqui. Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, o que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. E faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Vejam que aqui Jesus, São Mateus, né, fala através do que Jesus ensinou, da importância do amor aos nossos inimigos, de fazer o bem àqueles que nos perseguem, orar aos que nos perseguem, porque a gente precisa entender que somos todos falíveis e que muitas vezes nós também temos algumas dificuldades para entender o outro e tomamos muitas coisas para o lado pejorativo, para o lado negativo, porque temos uma visão da vida unilateral, uma visão que nós trouxemos da nossa bagagem, da nossa cultura, das nossas vidas pregressas, de como a gente encara a nossa vida, os nossos desafios, daquilo que nós construímos no decorrer da nossa jornada evolutiva e aí trouxemos para o hoje. Então, nós temos ações ou temos reações que às vezes são, de certa forma, equivocadas com relação ao próximo. Ah, Gilmara, mas o outro me perseguiu, me fez mal. Como é que eu vou conseguir amá-lo? O perdão, meus amigos, não é algo que a gente tenha nato no coração. Porque o primeiro sentimento que nós temos quando alguém nos ofende é de nos defender, é de revidar. Não é de parar para pensar no porquê aquela pessoa fez ou falou daquela forma, ou fez aquele ato, aquela coisa que nos prejudicou, ou que nós achamos que nos prejudicou. Nós primeiro pensamos que somos as vítimas, que estamos, de certa forma, inferiorizados. Eu não quero dizer aqui que nós tenhamos ou não razão, mas sim de como a gente se posiciona diante dessas dificuldades, diante desses momentos com relação ao outro. Porque toda vez que nós nos colocamos numa posição inferiorizada, nós fazemos isso conosco mesmo, nós estamos nos deixando aquém da posição que Deus nos colocou diante da vida. Sim, porque nós somos criados simples e ignorantes. Mas muitas vezes nós somos os nossos próprios inimigos. Ali está escrito: quem é meu inimigo? Quem será meu maior inimigo? E lá no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, ele fala um pouquinho sobre isso, porque ele diz que quando nós nos defrontamos com os nossos erros, com as nossas limitações, com os nossos fracassos, nós tendemos a rebaixar os níveis de autoestima com graves prejuízos para a nossa vida. Quem odeia se mantém escravo do inimigo. Não deixa de pensar nele um só minuto.
tudo que nós falamos geramos energia e poder sobre isso, contaminando ou descontaminando a nossa psicosfera. Então vejam que quando José Carlos de Luca fala isso, que nós colocamos empecilhos graves, né, para que nós possamos evoluir e até dar a volta por cima diante de qualquer crítica, diante de qualquer mal que nós nos sujeitamos, nós nos inferiorizamos. Somos os primeiros, às vezes, a nos auto-sabotar, a nos transformar em pessoas que não têm coragem de seguir em frente, porque se deixou abater. E não é verdade. Nós não somos assim. Nós temos muito ainda que viver, que aprender e que construir na nossa vida, na nossa jornada. Então, tem a teoria do espelho na psicologia que vai dizer que nós muitas vezes refletimos no outro aquilo que nós precisamos entender e melhorar. Muitos de nós não conhecemos, não encontramos isso em nós. E aí nós começamos a buscar de uma forma errada e equivocada a aceitação do outro e não temos a autoaceitação. Não trabalhamos a nossa autoaceitação. É como se nós perdêssemos o foco da nossa imagem verdadeira, que é a imagem do Filho de Deus. Aquela imagem que a gente tem de nós mesmos, geralmente é muito inferior àquela imagem que nós estamos transmitindo para as outras pessoas. E muito mais do que isso, nós mesmos não nos damos conta da força interior que nós mesmos possuímos, que nós temos dentro de nós a centelha divina que nos dá a força necessária para nós darmos aquela volta por cima que precisamos dar. E seguir adiante sem se importar demais com a opinião alheia. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é parar. Pare de falar mal de si mesmo. Pare de se criticar. Saia desta negatividade. Faça algo bom para si mesmo. Agora mesmo, nesse momento, com um olhar de bondade, uma palavra de estímulo para você mesmo, para você mesma. Não dê tanto valor para a sua sombra. Mire na luz, busque ser melhor, melhor do que ontem, melhor do que o que aconteceu e seguir à frente, seguir adiante. Lembrando aí que nesta força adquirida, nós vamos conseguir entender melhor o outro, porque nós vamos estar vencendo as nossas próprias feridas. E aí, nós vamos conseguir entender que o outro também tem as suas feridas, aquilo que ele precisa melhorar. E talvez ele esteja enxergando em nós aquilo, né, que ele ainda não construiu em si mesmo. Então, passa a ser um conflito onde não vai estar mais presente somente o bem e o mal. Então, esse conflito não é só entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância, lá como dizia Buda, né? E que traz essa mensagem para a gente refletir. Que o conhecimento transforma, muda, traz para a gente esclarecimento, coisas que a gente ainda pode e deve buscar para nos encontrar, para nos melhorar. E aí tem o símbolo da meditação, né? Porque eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão a uma religião, mas sim a uma posição diante da vida. E a meditação faz esse movimento de encontro conosco mesmo.
no nosso interior. Algo talvez muito difícil para fazer no nosso dia a dia, mas muito importante quando a gente se dá a oportunidade, e aí vem a questão do amar o próximo como a si mesmo, né? Nos dar a oportunidade de nos conhecer, de nos amar, de perceber que somos seres que temos falhas, que temos o que aprender, mas que temos muito também a acrescentar, né, na vida do outro, a partilhar de uma forma boa e positiva. Haroldo Dutra fala através do Cristo Consolador que Jesus veio consolar dizendo que a gente não precisa se desesperar com as nossas dores, mas sim que essas dores vieram para nos regenerar, para nos ajudar. E que está lá no Cristo Consolador que a dor bem compreendida gera ao espírito experiência, maturidade, evolução. Então, olhar para a nossa dor não é algo tão ruim assim, tão difícil ou tão impossível, mas sim algo que pode nos trazer, através dessa experiência da dor que nós tivemos, a maturidade, a evolução. Isso sem pensar naquele revide do outro, né? Sem buscar a vingança, esquecer um pouco o outro e pensar um pouquinho em nós. Porque se existe uma lei de causa e efeito, algo aconteceu conosco porque nós precisávamos aprender com isso. O que é que nós precisamos aprender? O que ainda falta nós construirmos dentro de nós para sermos pessoas do bem, pessoas serenas, tranquilas e convictas do nosso poder interior, né, e de Deus na vida da gente. Porque o que importa não é o que o outro está nos dizendo. O que importa é o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Como está a sua vida? Como está a sua relação consigo mesmo? Como estão os seus atos em relação ao próximo, aquele que precisa de você, o próximo mais próximo? Será que ele está recebendo atenção? Será que você está conseguindo se dedicar um pouco a ele? Ou você está olhando somente para os seus calos, para as suas dores, e aí essas dores estão cada vez aumentando mais? Vamos buscar algo para dividir com o outro, para multiplicar amor, e aí a gente vai esquecer um pouquinho aquele sofrimento que nos causa paralisia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, está escrito assim: Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda a Deus, lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, ide antes e reconcilia-te com ele, para que tenhamos o quê? O coração limpo, puro, para seguir adiante, com Deus no coração. Porque na verdade é isso que importa, é nós e Deus. Então, se há algo que impede a minha chegada para Deus, se há algo entre eu e Deus que está ali incomodando, atrapalhando, não vamos deixar isso perdurar. Porque se nós temos um inimigo, vamos dizer, na nossa ideia, no nosso pensamento, nós estamos passando mais tempo com esse inimigo, pensando nele, do que com Deus. Nós estamos literalmente dormindo com o inimigo, como dizia no filme. E estamos esquecendo que nós temos algo muito maior e muito melhor com Deus e com Jesus na nossa vida. Então, façamos as pazes com Ele, perdoemos, mas não precisa assim, ter aquela energia que a gente tem com os amigos, com os amores da nossa vida, com as famílias. Quando a gente fala em reconciliar com o inimigo, em orar por ele, a gente quer dizer, não deseje o mal, queira o bem, queira que essa pessoa se desenvolva, que seja feliz, que tenha seu caminho consertado por Deus, que a luz de Deus desperte dentro do seu coração, porque Deus habita dentro de cada um de nós, e aí possa fazer florescer a felicidade e a alegria dentro desse ser humano, que com certeza precisa de Deus, assim como nós. Então, perdoar não tem a ver com esquecer as ofensas, mas sim esquecer a dor
que essa ofensa te trouxe e usar esse aprendizado para você caminhar adiante, seguir à frente, sem olhar para trás. Buscar o seu novo horizonte. Porque o que nós queremos é cura na nossa vida, é estarmos diante de uma vida mais plena e cheia de amor. Eliminar o ressentimento, que é o obstáculo à paz, à saúde e à prosperidade. Perdoar, abrir mão do nosso orgulho, daquele orgulho ferido, pois isso liberta a alma. E aí você pode sentir a leveza e a paz dentro de si. Diminuir o tamanho da ofensa e da contrariedade que aconteceu já é algo que vai aliviar muito. Tudo fica pequeno quando nós lembramos, por exemplo, que estamos de passagem aqui na Terra. Então, fica mais fácil de entender que esta passagem tem um propósito. Nós estamos numa escola e de repente nós tivemos uma prova muito difícil, que por mais que nós tenhamos estudado, que tenhamos nos prevenido, tivemos dificuldades de passar, mas que vamos conseguir passar. E por isso, quando a gente ora pelo outro, quando a gente ora por aqueles que nos perseguem, quando a gente ora por aqueles que nós achamos que não estamos em harmonia com eles, com certeza a espiritualidade vem em nosso socorro e nós recebemos também muito, muito amparo e entendimento desse momento. E aí tudo fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil de lidar e buscar, né, uma alegria melhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, se nós queremos aprender, por exemplo, a virtude da paciência, não vai ser onde todos vão concordar conosco, mas sim onde aquelas pessoas que são difíceis, que são agitadas, que são intranquilas, vão estar presentes, porque nós pedimos isso até antes de reencarnar. Eu preciso desenvolver a minha paciência, né? Então, ter paciência não é viver num mundo tranquilo. A gente vai ter justamente provas, testes com relação a isso. Também, da mesma forma, se nós queremos aprender a benevolência, vai ser onde? Onde as pessoas não reconhecem o que a gente faz, onde a gente precisa aprender a oferecer o nosso melhor sem esperar ter tanta expectativa. Ou quem sabe também nós precisamos exercitar a nossa frustração, a superação da frustração. Porque a frustração é algo muito inerente à nossa vida e muito normal de acontecer. Então, sempre que ocorrer a frustração, a gente tem que entender que isso é algo que vem de fora e que está contrário a uma expectativa talvez equivocada da nossa parte, porque nós estamos esperando muito mais do outro do que de nós mesmos. Quando nós temos uma expectativa a nosso respeito, é muito mais fácil de colaborar, é muito mais fácil de conseguir atender. Mas quando essa expectativa vem da gente com relação ao nosso próximo, é muito provável que a gente vá se decepcionar. Então é melhor a gente entender a decepção e ter uma surpresa de, olha, eu achei que ia me decepcionar, mas não, uma surpresa grata, do que a gente ficar esperando algo que não vai acontecer e ficar batendo numa tecla que não é nossa, que é do outro e ele precisa despertar. Então oremos por nós e pelo outro para que isso possa melhorar, essa energia possa melhorar e a aceitação de um com o outro possa existir de uma forma melhor. Então a gente vai trabalhar tudo aquilo que está dentro de nós. Porque a cura real, como diz José Carlos de Luca nos seus livros, somente acontece do interior para o exterior. Lá no livro O Médico Jesus tem algo tão interessante com relação a isso, que ele diz, sim,
Diga ao seu médico que você tem, por exemplo, dor no peito, mas também diga que a sua dor é de tristeza, que a sua dor é de angústia, que você precisa melhorar. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção dos ácidos no seu estômago. Então, tente se entender, olhar para si, conhecer-se a si mesmo, entender o que está acontecendo dentro do seu coração. Relate que você tem diabetes, por exemplo, mas que, no entanto, você não esqueça de dizer que não está encontrando mais doçura na sua vida, nos seus momentos, e talvez você tenha deixado lá atrás os seus sonhos e não tenha renovado os seus sonhos, porque a vida muda e, consequentemente, nós precisamos adequar os nossos planos, os nossos sonhos a como a nossa vida se encontra daqui para frente. E é muito gostoso sonhar. Mas sonhar, planejar, não quer dizer que vão se concretizar daquela forma. Nós precisamos ter um destino, mas Deus também está presente na nossa vida e muitas vezes Ele diz: não é por aqui o caminho. Não, você não está pronto ainda, mas já já você estará. Então não desista de ser feliz. Né? Não desista de tentar, pelo menos, suportar o peso das suas frustrações. Mencione para que você sofre de enxaqueca, talvez, todavia confesse que padece do seu próprio perfeccionismo, da sua autocrítica, né? Aquele calo difícil, que você é muito sensível à crítica alheia ou demasiadamente ansioso. Ele diz também que muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia. Como diz Jesus, há muitos chamados, poucos os escolhidos, porque somente quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir é que vão conseguir entender. O mesmo somente aquele que está pronto, que está no ponto, é que vai poder trabalhar, né, as coisas da sua vida, neutralizar esse ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo, o câncer do egoísmo. Então, buscar e querer mudar a sua própria vida, de como você está vendo a sua vida. E procurar a cura, né? Mas lançando mão das suas mágoas, das suas dores, das suas diversidades. Muitas pessoas pretendem desobstruir, né, as suas artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor, pela agressividade. Almejam uma cura de problemas oculares. Todavia, não retiram dos olhos a venda do criticismo, da maledicência. Nossa, como isso é importante, né, para a gente perceber na nossa vida. Todos querem a solução dos seus problemas, alguns para a depressão, mas entretanto não abre mão do orgulho ferido e do forte sentimento da decepção em relação às perdas que experimentaram na sua vida. Suplicam auxílio para os problemas diversos, como o da tireoide, mas não cuidam das suas frustrações e dos seus ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem as suas legítimas necessidades, porque sentem-se tolhidos, não sentem-se com vontade de dizer ou de enfrentar isso. E aí a gente pode começar a pensar qual seria o nosso maior dificuldade em relação a isso. O que de pior poderia acontecer se nós não tentássemos, né, curar, insistir, né, na benevolência e deixar para lá tudo aquilo que bloqueia a tenura, a afetividade por conta das feridas emocionais do nosso passado. Né? Deus nos fala através de 1000 modos na nossa vida. Ele está todos os dias falando, né? Chamando para o caminho do amor. E a enfermidade que aparece em nossa vida é um desses caminhos. E, por certo, o principal recado que chega da sabedoria de Deus é que está faltando mais amor
mais harmonia na nossa vida. Porque toda cura é sempre uma autocura, como diz José Carlos de Luca. Toda cura precisa dessa autocura. E a gente pode encontrar uma ótima farmácia para os nossos males, para nos ajudar nos nossos males, no Evangelho de Jesus. Lá nós encontramos os remédios que nos curam por dentro. Olha que mensagem maravilhosa. Então é nesse momento que toda dificuldade que as virtudes vão sedimentar no nosso coração e ele vai começar a se transformar no amor. Porque a proposta do Evangelho é essa, né? Jesus quer apenas que nos afastemos de nosso coração a mágoa, a infelicidade, o ódio e o desejo de vingança. Por isso ele aconselhava: orem pelo que vos ofendem. E nessas preces, pedi a Deus que vos dê força para superar as ofensas vividas. Pedi também a Deus que vos ofereça a oportunidade de ser útil àquele que vos feriu. Porque isso sim é renovar a nossa atitude, é buscar um novo homem, um novo ser, né? O ser equilibrado. Porque o dia que a gente conseguir esse equilíbrio, o dia que a gente conseguir transbordar este amor universal em forma de respeito ao outro, indiferente de quem seja. Porque amar, quem nos ama é muito fácil, mas amar com o coração pleno a toda a humanidade indistintamente, Jesus, só ele conseguiu. Mas não só ele. Nós tivemos vários missionários como exemplos que também são assim. E que nos deixaram e nos deixam maravilhosos exemplos de amor ao próximo. E de um amor que não tem segundas intenções, né? Que não tem outras intenções a não ser a evolução, a não ser a fraternidade universal, através do respeito, através do querer bem e não querer mal, através do não querer revidar, do não querer se vingar, porque o que vale mais é a nossa paz. Por isso, essa mensagem importante do Espírito de verdade aqui, que diz assim: e vós, meus bem amados, trabalhadores que suportais o calor do dia. Então, todos nós que estamos aqui tentando melhorar, tentando encontrar resposta, buscando por nós, né? Buscando pelos outros também, que crerdes ter que vos lamentar da injustiça da sorte. Bendizei vossos sofrimentos. Agradecei a Deus, que vos dá meios de resgatar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o vosso coração melhorado, para vir ocupar melhor lugar na casa do meu Pai. Porque os grandes serão humilhados, mas, como sabeis, os pequenos e os humildes serão exaltados. Essa mensagem do Espírito de verdade, atribuída a Jesus, que vem aí nos trazer mais confiança para seguirmos adiante. Então, meus amigos, aproveitando todas essas energias maravilhosas ao nosso redor, proporcionadas aí pelo apoio e o amparo da espiritualidade, que possamos fazer várias reflexões a respeito desse perdão que cura e da necessidade que o nosso corpo se manifesta de ações de autocura por parte de nós. Se começar de dentro para fora, com certeza teremos uma vida mais saudável e mais feliz. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que nos envolva no seu amor e no seu amparo, trazendo paz, trazendo serenidade, trazendo lucidez para os nossos momentos mais difíceis. Ampara-nos, Senhor, para que possamos entender
no nosso papel de cristão, como seguir adiante, buscando amar o próximo como a nós mesmos, buscando elevar o nosso coração quando nos sentirmos perdidos, quando nos sentirmos criticados, humilhados, buscando em Ti forças para não revidar, forças para orar pelo nosso próximo, forças para nos colocar à disposição de ajudá-lo sempre que ele necessitar. Pensando no amor e no progresso, e que Tu, Senhor, pode tudo, que a Tua misericórdia está em todos os lugares e nos proporciona maravilhosas oportunidades de regeneração e amor. Ampara, Senhor, todos os irmãos necessitados, doentes, a todos enclausurados, a todos aqueles que estão depressivos, ou em hospitais, ou em casas de cuidado, aos idosos e crianças abandonados, amparai, Senhor. E a todos aqueles que estão nas ruas, ajuda-os, Senhor, para que encontrem alimento e um lar. Que a Tua paz e o Teu amor estejam conosco. Que a caridade, tanto material quanto moral, esteja em nosso coração. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Prozebem TV. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e compartilhe com os seus amigos, com seus parentes os nossos vídeos, para que assim mais e mais pessoas possam ter conhecimento do nosso conteúdo, das nossas doutrinárias. Fiquem com Deus e com Jesus e até a próxima.